Ai, flores, flores de verde pino, se sabedes novas do seu amigo? Ai, Deus, ai, flores de verde ramo, se sabedes novas do meu amado? Ai, Deus, se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu, que pôs comigo? Ai, Deus, se sabedes novas do meu amado, aquele que mentia, que me jurado? Ai, Deus, Bom, tchucos e tchucas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje nós vamos falar de trovadorismo. Bora lá pro vídeo! Bom, tchucos e tchucas, então bora lá pro trovadorismo. É a primeira escola literária aí, super chique, nós estamos falando aí da Idade Média. Primeira escola literária, pelo menos a primeira escola literária em língua portuguesa. O que acontece aqui? Idade Média, século XII, século XV, não é uma data super exata, mas a gente tem essa média aí de data. Portugal aqui está sendo formado, então a gente vê Portugal aí se separando da Espanha, lá a questão da Guerra da Reconquista. A literatura aqui é em galego-português. O que é o galego-português? Aquele português mais antigo, mais arcaico. Então está sendo formada, está sendo implantada uma cultura aqui. Nós temos um período do teocentrismo, ou seja, Deus bam. Deus no centro de todas as coisas, tá? Então, tudo era movido por um poder, assim, sobrenatural, vindo de Deus, poder religioso aí. Outra coisa que reinava aqui era a monarquia, tá? O rei, gente, o rei dessa época era um rei legitimado pela igreja, ou seja, a família real era muito importante nessa época. Então a família real decidia ali quem ia ser o rei, vindo de Deus, claro, tinha que ter um poder sobrenatural decidindo aquele reinado, e a monarquia passava a existir. Então o rei era escolhido pela igreja da época. Temos uma parte muito importante do trovadorismo, que é o que a gente chama de feudalismo. O que é feudalismo? Vassalo, senhoria. Ou seja, aquele que depende, né? O vassalo é quem depende da senhoria. A senhoria são os donos de tudo, os donos de grandes terras, enfim. Então, são os bambambãs da época. Aí a gente entra no campo da literatura. O que acontece na literatura? Que eu adoro! Nós temos ali a poesia, ela é dividida, esse período foi uma escola literária dividida em duas partes. Nós temos a poesia e nós temos a prosa. Nós vamos começar falando um pouquinho da poesia dessa época, tá? Dessa época. Então, assim, a poesia aqui era cantada, cara, música super meu naipe, adoro música. Então, a gente tinha aqui as cantigas. E quem cantava essas cantigas? Quem cantava essas cantigas eram os trovadores, tá bom? Então, nós temos aqui as músicas que aconteciam, nós tínhamos os trovadores, que eram quem compunham essas músicas. Os trovadores, cara, não era pobre, tá? Então, tira essa ideia de, trovador. Hoje nós temos trovador pobre. Naquela época, os trovadores, gente, eles não eram ricos, ricaços, cheios de propriedades, enfim, mas eles também não eram pobres. Vamos colocar assim uma classe média alta, vai. E aí esses trovadores compunham as canções. Então era mais ou menos assim, as canções eram encomendadas, tá? Ele ia lá no palácio e ali as canções eram encomendadas, enfim. Aí nós tínhamos também o jogral. O jogral, gente, a galera do jogral era a galera do coro. Então, era aquela galera que só cantava, eles não compunham, eles cantavam, ok? Então era um pouquinho menos pobre do que um pouquinho mais pobre do que os trovadores, mais pobre do que os trovadores, mas eles só cantavam, tá bom? Aí, soldadeiras. Quem que era as soldadeiras? Soldadeiras era o back vocal, tá? Sabe aquele que fica? Então, back vocal. Super top, né? Quem quiser me contratar, pode contratar. Meu telefone é 9, tá. Não vou falar o telefone aqui. Mas assim, as soldadeiras, então, era o back vocal da época. Fazia parte de todo esse contexto lá do trovador. Aí vinha o coro, né? Que era quem cantava, enfim. O que acontece aqui? A poesia, ela era dividida aqui em poesia lírica e a poesia satírica.
tá? Nós vamos começar falando um pouquinho da poesia lírica. Na poesia lírica, nós tínhamos as cantigas de amigo e as cantigas de amor. As cantigas de amor era o seguinte, era sempre, o eu lírico aqui era sempre masculino, ou seja, ele tinha uma mulher que ele admirava, sempre tinha uma mulher que ele admirava, que ele amava, e ali o trovador, ele compunha aquela canção para aquela mulher. Só que aquela mulher era uma mulher inalcançável, era uma mulher assim totalmente superior a ele, e aí a gente volta um pouquinho naquela questão do vassalo, tá? Ele jamais ia alcançar a senhoria, ele jamais ia alcançar aquela mulher, porque aquela mulher era de uma classe social totalmente diferente da dele, totalmente, né, além da dele, então sempre se trata de um amor inalcançável. Outra coisa, nas cantigas, aqui até por ser teocentrismo, ou seja, Deus no centro, eles aqui não colocavam nome, então não tinha nome essas cantigas, sempre amada, Mia, enfim, então não poderia ser colocado nome, até por conta da questão do teocentrismo. Essa mulher, gente, ela se assemelha aí à Virgem Maria, né, tipo hoje, gente, é super top, tipo hoje. Então, de tão perfeita que ela era, então aquela mulher, ela merecia, assim, toda devoção, né? Então, aquele cara lá, o trovador, ele compunha aquela canção pra amada. Enfim, então nunca tem nome. Lembra disso, em algumas questões de vestibular, principalmente, sempre cai essa parte. Nunca tem nome, beleza? Galera, e aí a gente vai falar um pouquinho da poesia de amigo, que o povo pensa, é parça, camarada, amizade, irmão, brother. Então, não tem nada a ver com amizade, não. Aqui o que acontece? O eu lírico é feminino. Ai, teacher, mas você disse que as mulheres não tinham posição. Não mesmo, tá? Até porque, gente, até esqueci de falar, o trovador, ele não era pobre, a gente sabe que ele não era pobre porque só tinha acesso à leitura, à cultura naquela época quem tinha um pouquinho de grana. Os pobres não sabiam nada, não sabia ler, não sabia escrever, enfim, tá bom? Então, aqui na cantiga de amigo, o que acontece? É um amor mais alcançável, tá? Do que a cantiga de amor, mas é uma cantiga mais alcançável que a cantiga de amor, mas é uma cantiga mais saudosista também, tá? Então, sempre falando de saudade, ai, me senhor, quando falava assim, ai, me senhor, né? Enfim, sempre falando aqui de saudade, ai, que saudade, ai, que vontade, ai, que... Então, sempre muito saudosista, tá? Embora a personagem aqui, o eu lírico, seja feminino, quem compõe essa cantiga é sempre um trovador, tá bom? Lembra que eu falei que as cantigas eram encomendadas, então elas encomendavam, o trovador compunha essas cantigas ali, e assim, fazia-se ali aquela questão da declaração. Nunca acontecia esse amor, mas ele era mais alcançável do que o da cantiga de amor, tá? Agora, gente, a gente vem pra cantiga, assim, que é super divertida, né? São cantigas, assim, que hoje nós vemos nas redes sociais. Então, você pode ver no Facebook, você vê no Instagram, você vê no WhatsApp, status de WhatsApp, gente. O que acontece? Nós temos as cantigas satíricas, a poesia satírica, e dentro da poesia satírica nós temos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. A de escárnio é o seguinte, sabe aquela indiretinha do Facebook? Aquela indiretinha que você dá no boy, que você dá na amiga, lá no status do WhatsApp? Então, era o que acontecia, era uma tiração de sarro. Então, eles tiravam sarro dentro dessas cantigas, tá? Nunca citavam nomes, então eram indiretas mesmo. Tá? Então aqui eram indiretos com tiração de sarro, com canções mais irônicas, sempre no intuito de atingir alguém de alguma forma. Então quando você vê indiretinha de Facebook, você fala, poesia, dentro da poesia satírica de escárnio essa daí, quando não tem nome. Tá? Agora tem a de maldizer, é mais tipo eu, sabe? Você chega e fala na cara, pá, 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 pá. Então, a de maldizer eram cantigas também, assim, meio que irônicas, só que eram diretas. Então, olha só, fulana de tal, aconteceu isso. Então, tinha dentro da cantiga essa questão aí do indireto. Outra coisa, tinha muito palavrão, tá? Então, palavras de baixo calão mesmo tinha-se aí na poesia de maldição. Bom, gente, a parte da poesia era isso. Só lembrando,
Tinha trovadores da época que eram tipo os youtubers da vida, que ficavam famosos pelas suas canções, enfim. Então, alguns trovadores, o mais famoso ali que a gente conhece, assim, que caem até em alguns vestibulares, é o Dom Diniz, tá? Que é um dos mais famosos. E estes que ficavam mais famosos, não eram todos, mas os que se destacavam, eles compunham ali suas músicas e lançavam livros. Enfim, eram os famosinhos da época, os nossos youtubers da época. Quem sabe, né? Um dia eu. Então vamos lá. A gente falou aqui, nós falamos aqui da poesia lírica. Agora nós vamos que fala de amor, né? Toda aquela devoção, enfim. E da poesia satírica, que é aquela questão da ironia, do mal dizer, da indiretinha e tal. Agora vem aqui a prosa. Nós temos também nesse período a prosa, e a prosa é muito importante aqui, porque, como a gente falou lá no começo, Portugal ele está se formando, então precisa ser contada essa história de alguma forma. Então a prosa veio para contar a história de Portugal, e ela é dividida aí em 4 partes. A primeira são as crônicas, tá? Algumas, embora é um período de galego-português, algumas crônicas ainda foram escritas em latim, para contar toda a história da formação de Portugal, enfim, tá? E aí nós temos também a segunda, que vai ser a história da linhagem, tá? Falavam sobre a linhagem, elas contavam a história de Portugal, só que mais voltado para as famílias da época, tá bom? Então, sempre que fala de linhagem, de família, foi nessa época também aí da Idade Média, tá? Outra é a geografia, tá? A geografia é o quê? Eram relatos religiosos, ok? Então, tudo que era relato religioso, envolvendo religião, santo de tal. Então, esses santos vieram dessa época aí também, a maior parte deles. E a última são as novelas de cavalaria. Essas novelas, elas eram contadas, né? Eram lançadas aí. E os nomes das pessoas que nasciam naquela época, normalmente, eram os nomes dos personagens dessas novelas. E a gente tem aí muito Arthur, que nasceu nessa época. Meu filho chama Arthur, tá? Então, a gente tem aí muito Arthur, né? Que nasceu nessa época devido ao quê? Ao rei Arthur, que é uma história de cavalaria. Essas histórias eram contadas aí no meio das famílias. Bom, gente, resumindo tudo, esse foi o trovadorismo, não é tão difícil. É claro que quando você engasga lá no galego-português, você vai ler algumas coisas deste período, no galego-português, é um português totalmente diferente do nosso português, parece até outra língua, mas não é? Enfim, e eu espero que tenham gostado. Galera, é o seguinte, não esqueça de dar o seu like, de curtir a gente, sabe? De ajudar esse canal a crescer. Enfim, a partir de agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais das escolas literárias. O próximo vídeo vai ser sobre humanismo, semana que vem. Então, fica ligadinho aí. O que precisar, coloca aqui nos comentários. Olha, eu quero tratar de tal assunto que a Pro vai trazer para vocês. Beleza? Um beijo, meus amores, e fica com Deus. Tchau, tchucos!